Nesse ponto, vamos falar sobre organização das atividades. Porém, eu vou mostrar para você aqui fatores externos que pode complicar essa organização das suas atividades. Então, vamos aos pontos aqui que eu coloco para você analisar. Então, o primeiro ponto, utilize as ferramentas necessárias. Então, vamos lá. Quando você vai fazer a organização das suas atividades, do cronograma do seu dia, da semana, do ano, existem empresas, departamentos que eles desenvolvem as atividades para um ano. São projetos que podem durar um ano. Então, dentro dos projetos, vão ter as atividades. E aí, como você tem dentro da empresa recursos, você poderá utilizar desses recursos. Então, o primeiro recurso que eu, particularmente, para mim é sensacional, é um recurso que é muito flexível, você pode modificar esse recurso, você pode personalizá-lo, que é o Excel. Então, ele está dentro do pacote Office. Então, eu vou falar um pouquinho sobre Excel e ele te ajuda muito, tá? Principalmente na parte de análise, de organização dos KPIs, que eu também vou falar aqui. Então, o Excel é uma ferramenta poderosíssima. O ERP, o que é o ERP? Eu vou simplificar aqui e ser muito objetivo. É o sistema integrado da empresa. Então, vamos supor que a empresa utiliza um sistema que se comunica com outros computadores. Eu vou falar mais ou menos assim, que através de um arquivo você consegue deixar dentro de uma pastinha e fazer uma atualização e a outra pessoa no outro computador, sem precisar ver no seu, consegue acessar. Então é mais ou menos dessa forma, ok? Depois você pode pesquisar um pouco mais a fundo o que é um ERP, mas é um sistema integrado dentro da empresa, tá? O foco não é trabalhar nesse curso com tecnologias, é a sua liderança. Então, isso é uma ferramenta, essa é uma ferramenta que as empresas já possuem para que ajude na comunicação e na sincronização das atividades, ok? Da atualização do processo. Então, o ERP é uma sigla utilizada dentro do sistema integrado da empresa. Você pode usar um caderno. Eu quantas vezes vou em uma reunião ou eu vou dentro do processo de fabricação, do processo logístico, do processo de estoque e vou com um caderno, vou anotando os pontos principais. Hoje você pode tirar foto também, você pode gravar, você pode registrar a voz da pessoa falando, aquele detalhe importante, ok? Existem vários recursos. E para complementar, igual eu falei do celular, foto, gravar a voz, pense em algo fácil e rápido. Se o caderno e caneta é mais fácil para você, básico, e você gosta dessa metodologia de lápis e papel, o que te ajudar a ser produtivo para organizar suas atividades, por que não? Então, use das ferramentas que você tem disponíveis. Atenção nas datas e o tempo de execução. Então, se você tem aquela data para entrega ou para início daquela atividade, só se atente a esse ponto. Através das suas ferramentas, você vai conseguir se organizar. O que é prioridade e o que não é prioridade. Que é o segundo ponto aqui, o terceiro ponto que eu falo aqui. O que é prioridade e o que não é prioridade? Dependendo da sua atividade no dia, você precisa executar em primeiro momento. Assim que você chegar na empresa, você já tem que executar. Ela tem um nível de prioridade. Então, quem vai saber definir isso é você. Então, a prioridade da atividade é você que vai conseguir ver isso. Por que isso é importante no ato da liderança? Para mostrar que você está cumprindo com os prazos e as prioridades definidas da empresa. Porque às vezes para você pode não ser uma prioridade, mas para a empresa isso pode ser uma prioridade muito grande. As atividades relacionadas dependem de terceiros, essas atividades. Então as atividades dependem só de você e da sua equipe, ou do seu setor, ou do seu departamento. E tranquilo,
Ou você tem terceiros que dependem das suas atividades? Eu tive muito problema quando eu estava trabalhando em uma empresa no setor de planejamento e eu tinha que lidar com toda a produtividade de um projeto para entregar para o cliente. Só que o projeto dependia de terceiros para fornecer as peças, parafusos e toda a estrutura necessária para concluir aquele projeto, aquele equipamento. A gente vendia equipamentos. E eu trabalhava na parte de planejar como ia ser construído, em quanto tempo, otimizar o processo e tudo mais. Então, analise isso como uma variável negativa. Porque do mesmo modo que a pessoa, o seu fornecedor, esses terceiros, eles podem adiantar o processo para você, ele também pode atrasar. E às vezes, nem sempre adiantar é algo positivo. Então, dependendo da situação, você não tem lugar no estoque. Você está trabalhando com aquela metodologia do Lean Manufacturing chamado Just in Time. É o tempo justo. Então, se vem o produto antes, eu não tenho nem lugar para guardar. Vai ter que ficar no pátio da empresa. Ou vai ter que ficar em outro lugar. Ou a gente vai ter que alugar um galpão extra. Você entendeu que às vezes adiantar também não é uma grande ideia. Ok? Então, quando você começa a pensar nos fatores externos e não só lá no seu cantinho, na sua equipe, no seu departamento, você consegue já ter uma tomada de ação muito mais precisa referente a prazos, tempos. Você já conhece o fornecedor, você acaba conhecendo dependendo da requisição, ok? Então, depende. E quando eu falo de terceiros, pode ser dentro da empresa mesmo, ok? De repente, para concluir aquele projeto, você está precisando de um departamento que te entregue um determinado item, uma determinada informação que não foi concluída. Então, isso pode acontecer. São fatores externos de terceiros, igual eu coloquei aqui, que vão influenciar no seu prazo final, dentro das suas atividades diárias. Outro fator aqui, que eu vou estar colocando, ter um momento de ler e-mails. Ok? Então, essa daqui é um ponto aqui que às vezes você é daquela pessoa que recebe muitos e-mails. Eu trabalhava numa empresa que eu recebia pelo menos por hora de 10 a 12 e-mails por hora. Você vai conhecer gente que recebe isso por minuto, de repente por segundo, 10, 12 e-mails por segundo. Pode acontecer. Mas enfim, dependendo da quantidade de e-mails que você recebe, você vai ter uma noção se aquilo está prejudicando as suas atividades ou não. E aí você vai fazer um cronograma, que é o quê? Criar um padrão, igual eu coloquei aqui. Criar um padrão. O que é criar esse padrão? Você vai ler uma vez por dia ou mais, igual eu coloquei aqui. Você vai ter uma análise dinâmica, então você vai bater o olho, ver o que é prioridade, o que não é prioridade, vai jogar. Será que é interessante fazer isso? Então, quando você... O e-mail, por mais simples, é só uma mensagem que chegou lá, quando der eu olho, mas e aí, existe uma prioridade? Você é uma pessoa que recebe e-mails de prioridades? Então, esse é um ponto importantíssimo para você avaliar. Analise a dinâmica, né? Analise a dinâmica. Então, essas mensagens são de clientes, essas mensagens são internas, essas mensagens são de superiores. E esse ponto aqui, comunique as pessoas para elas não ficarem na expectativa. O que eu quero dizer nesse ponto? É para você, se você vai criar um padrão de leitura de e-mail e você não tem problema se você ler naquele padrão que você criou, comunique às pessoas, olha, eu vou ler o e-mail só naquele momento, ok? Então, você pode me mandar, vai ficar ali. Assim que eu ler, eu vou conseguir te responder, mas eu leio só às 10 da manhã. É um exemplo, tá? Dentro do seu cronograma. Ou se não, eu vou dar um outro exemplo aqui na questão de e-mails, de mensagem de e-mails, que é o seguinte. Você comunica às pessoas, você teve um bate-papo numa reunião. E aí nessa reunião, nesse bate-papo, nessa conversa da reunião, você chegou para a pessoa e falou assim, olha, isso é interessante e importante. Faz um favor, me manda um e-mail sobre esse assunto
Isso te ajuda muito. Primeiro que você vai lembrar daquele item. Necessariamente você não precisou marcar naquele detalhe. E quando você recebe e-mail, a pessoa provavelmente vai detalhar. Se ela não detalhar, você pede para ela. Você detalha no e-mail para mim exatamente aquele ponto que a gente conversou, que aí eu vou conseguir analisar com mais calma. Ok? Nesse momento eu não consigo analisar. Então é uma questão de comunicação também. A quantidade de reuniões prejudica. Então, a quantidade da reunião que você vai fazer no dia, na semana, no mês, isso pode ser prejudicial. A gente fala da comunicação, né? A reunião ajuda. Lógico que ajuda. Mas qual a intensidade da reunião? Exige necessidade de tantas reuniões? Para qualquer coisa uma reunião? Exige reunir todo mundo? É necessário essa exigência de reunir todo mundo? Ou de repente você vai atacando os pontos com aquela pessoa, com aquela função e vai ajustando todo o processo? É um ponto a se analisar. Isso você tem que conhecer dentro do seu trabalho. Então, só reforçando, pode atrapalhar muitas reuniões. Crie um cronograma e avise a todos. Também, toda segunda-feira iremos fazer uma reunião. Essa reunião tem um tema. Qual é o tema? Apresentações das metas e expectativa da semana. É só um exemplo. Reuniões de projetos na quinta-feira às 14h, ok? Eu trabalhava numa empresa que existia um cronograma, então dentro das minhas atividades do dia eu não poderia comprometer. Por exemplo, na quarta-feira eu tinha uma reunião às 15h, então se eu tivesse uma quantidade de atividade eu ia ter que ser flexível para aquela situação, para aquele dia, para eu conseguir participar da reunião pontualmente. Eu falo isso também, pontualmente. Então isso é importantíssimo. Não faça reuniões surpresas, a não ser que seja algo de emergência. Sabe por quê? Você está numa sequência de pensamento, você está numa sequência de racional ali, investindo um pensamento, quebrando a cabeça para aquele projeto ou para aquele novo plano que você vai implementar. E aí ligam para você, olha, tem como você descer aqui na sala? Meu, tudo aquilo que você fez ficou para trás. Aconteceu isso muitas vezes para mim. Então, eu tô te falando, se nunca aconteceu com você, ótimo, comece a avaliar isso. Aí você pode me perguntar o seguinte, Rodrigo, mas e se me chamarem para fazer essa reunião? Aí você dá essa sugestão one-to-one, que eu falo somente para aquela pessoa que convocou a reunião referente a isso. Mas também antes, avalie se essa reunião realmente não foi de urgência. A empresa, é só um exemplo, tá? A empresa está falindo, a empresa, se não tomar essas atitudes, pode pagar uma multa milionária. Enfim, então tem que analisar todo o cenário. Siga uma quantidade saudável, igual eu falei. Se é interessante ter uma reunião por dia, se é interessante ter uma reunião por mês, uma por semana, uma cada 15 dias, é você que vai ver isso daí. Porém, lembre-se, reuniões demais, muitas das vezes, podem prejudicar. Outra coisa também referente a você organizar as suas atividades, as suas tarefas dentro do seu dia, do cronograma das 8 horas de trabalho. Olha que eu marquei aqui, 8 horas de trabalho. Aí vem o detalhe. Você tem as suas atividades, lembre-se das variáveis, e você tem 8 horas de trabalho. Tudo bem, você que está assistindo o vídeo pode até falar, mas Rodrigo, eu trabalho 12 horas, 14 horas. Não, tudo bem. Mas vamos falar num cenário ali, num número. 8 horas trabalhadas. Dentro dessas 8 horas, existem as variáveis. É uma pausa para o café, é o tempo do almoço. Às vezes o almoço é dentro ou fora da empresa, então exige um tempo a mais aí. Você parou para fazer um lanche dentro do seu processo, da onde você está trabalhando aí. E quais são as variáveis que você consegue trabalhar aí? Então, analisar um produto ou serviço,
Essa é uma outra variável que você vai conseguir analisar. O do café, você já sabe que aquele horário você vai tomar café, aquele horário você vai almoçar e aquele horário você faz o seu lanche. São exemplos, podem existir muito mais variáveis aqui, ok? Eu não coloquei, mas, por exemplo, o horário de ir no banheiro, você fala que às 11 da manhã você sente vontade de usar o banheiro. É um tempo que consome do seu dia. Você pode até achar, nossa, mas até de banheiro, o Rodrigo falou, mas sim, isso daí vai influenciar diretamente na sua produtividade, referente às suas atividades. E aí, existem outras variáveis aqui, dando sequência, analisar um produto ou serviço. Então, te ligaram para você, na sua mesa, onde você estiver. Rodrigo, tem como você vir aqui? A gente precisa de uma opinião sua. Pode acontecer essas variáveis. E aí, como que você faz dentro do seu cronograma? Você pode dispensar, você pode tentar remanejar isso para depois das suas atividades. Aí você me fala, Rodrigo, mas eu tenho 12 horas para trabalhar, eu sou daquele tipo que eu trabalho 14 horas na empresa. Só que aí vem a pergunta, quais são as prioridades? Você não estava executando uma prioridade, aí você saiu para ver um produto e deixou a prioridade, e aquela prioridade está para uma pessoa que está na expectativa da sua entrega. Você entendeu que é tudo uma corrente de processo aqui. E também alguém pode solicitar um favor. Você pode receber um fornecedor, né, igual eu marquei aqui. Ok, então são essas as variáveis que podem comprometer o desempenho do seu trabalho, o seu desempenho dentro da sua atividade. Então, comece a perceber todos esses fatores relevantes e comece a colocar em prática, ok? Até o próximo vídeo, a gente se vê.